Eu nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar evangélico e meu pai, depois, ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buritibravo, aqui no Maranhão. Então aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença da vocação pastoral antiga para a atual. Ele tinha 2 lojas, e eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio e um pastor chegou para ele e disse assim, pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse, meu Deus, a convenção, o pastor Estevão me transferir assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse, tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse, tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim, pois então, rapaz. Caminha. Aí ele disse, mas aqui as lojas. Ele disse, nós não temos loja. Você tem um chamado. E ele vendeu as 2 lojas. E aí nós fomos para o Buritibravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinha muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia bolo para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim, pastor, aqui não tem dízimo, porque eu tenho uma roça e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então eu aprendi a trabalhar com roça, eu aprendi. E aí eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde. Andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buritibravo, uma das maiores igrejas. Mas na época nossa não tinha nada. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai, quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele. Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso. E Eugene Peterson, que foi a maior autoridade pastoral no mundo, ele escreveu na obra dele, que ele disse que aprendeu a ser pastor, não foi na universidade que ele fez, nem no curso presbiteriano que ele fez, ele aprendeu no açougue do pai dele. Porque ele disse que todo mundo que chegava no açougue do pai dele, ele via o pai dele cortando a carne e dizia, como é que está a tua avó? Perguntava para o neto. Como é que está o teu filho? Perguntava para o